No último domingo, graças a Deus, repeti um gesto que pratiquei inúmeras vezes ao longo dos anos dessa minha extensa vida político-partidária. Sou eleitor desde 1950. Em todos os pleitos, tive a certeza de que se estava construindo uma democracia sólida. Desta vez, fui à minha zona eleitoral em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, com o mais profundo sentimento de cidadania. Diante da urna eletrônica, sozinho na cabine, depositei o meu voto de acordo com as minhas convicções. Votei nos representantes de cada cargo, com as expectativas de que cada um realmente pode fazer. Acima de me sentir como alguém que carrega na trajetória da vida o orgulho de ter participado da história política recente do Brasil, fui votar especialmente com sentimento de cidadão, que tem a consciência tranquila de quem lutou e luta por um Brasil melhor. Posso afirmar, excelências, que o processo eleitoral do qual participei, defendendo o meu partido, o PSDB, e nossos candidatos, possibilitou viver uma nova experiência de nação. O brasileiro mostrou nas urnas que quer mudança real. Cerca de 57% dos votos válidos foram contra o projeto de governo que vigora no país há 12 anos. Este resultado do primeiro turno sinaliza que a reeleição da senhora presidente Dilma está longe de estar garantida. Vivemos um esgotamento histórico. A sociedade brasileira está cansada do atual sistema político. Reformas precisam ser feitas com urgência, conforme há poucos instantes salientou com brilhantismo que lhe é peculiar o eminente senador Maldainer. Pela primeira vez em nossa história, vi o povo indiferente às campanhas. Vi um imenso desinteresse em se discutir novos rumos. Vi esboroar a esperança pela construção de um lugar melhor para se viver. Senti as pessoas com os olhos opacos diante das denúncias de corrupção. Ouvi de cidadãos sábios palavras de perplexidade diante das propagandas enganosas do partido do governo, tentando nos mostrar um Brasil fantasioso, negando-se a apontar soluções consistentes para os problemas que perduram, tais como as desigualdades, a alta carga tributária e as diferenças regionais. Enfim, senhores senadores, vi no atual processo a formação de um caldo de cultura que tende a transbordar, caso não se promovam reformas profundas nos próximos anos. Mesmo assim, excelências, afirmo que uma centelha de esperança fez-me votar para representante de cada cargo, com as expectativas de que cada um realmente possa contribuir da melhor maneira possível para plantar sementes que frutifiquem nas próximas gerações. É engraçado, excelências, que em épocas de campanhas eleitorais, vemos deputado estadual prometendo atribuições do presidente da República, senadores prometendo ações de governadores, vereadores e prefeitos, e assim por diante, numa confusão imensa entre as alçadas do Executivo e do Legislativo, do federal, do estadual e do municipal. O eleitor ludibriado acaba por acreditar no conteúdo cujo, entre aspas, embrulho de presente foi o melhor preparado por marqueteiros pagos a preço de ouro. Obviamente, eu votei nos candidatos do meu partido, o PSDB, à presidência da República, a Aécio Neves e a Luísio Nunes Ferreira, nossos valorosos companheiros aqui nesse Senado da República. Acima dos laços de amizade, companheiros que somos de Senado, reconheço neles, com profunda admiração, gestores públicos exemplares. O resultado surpreendente desse primeiro turno, com 33,55% dos votos para Aécio Neves, nos dá a convicção
de que estamos diante da real chance de colocar o país no rumo certo. Mais de 57% da população votou contra a senhora Dilma Rousseff, e isso estará refletido no segundo turno. Ficou claro que não é possível confiar cegamente nas pesquisas de intenção de votos. A diferença de mais de 10 pontos percentuais entre Aécio e Marina certamente não ocorreu apenas diante da urna eletrônica. É uma vitória do nosso partido e de todos os aliados, bem como é vitória individual de Aécio Neves, que não esmoreceu um segundo sequer, apesar da queda das intenções de voto após a comoção com a morte do inovidável Eduardo Campos. Como eu tinha imaginado na época, senhor presidente, o sentimento que tomou conta da nação se arrefeceu ao longo do tempo e o brasileiro optou por Aécio Neves. Ele mesmo disse em seu primeiro depoimento, após o resultado do primeiro turno, que a sua candidatura não representa um partido ou um grupo político, mas todos aqueles que querem ver um país diferente com a retomada do crescimento econômico. Basta analisar, senhores senadores, alguns dados do mercado para constatar que a candidatura das oposições traz novas esperanças. Já nesta segunda-feira, ontem, diante da possibilidade do PT sair do poder, o dólar caiu 2,45% e a Bolsa subiu 7,24%. Praticamente em empate técnico, lá no meu estado, a Zambuja e Delcídio do PT disputam o segundo turno, ambos na casa de 40% dos votos. Pelas pesquisas, Delcídio garantia uma diferença de quase 20% das intenções de voto em relação ao Tucano. O erro gritante foi desmascarado pelas urnas. 42,9% para Delcídio contra 39,09% para Reinaldo Zambuja. Ou seja, ambos estão no segundo turno em igualdade de condições. Neste momento, é impossível ao petista cantar vitória. Aliás, a Zambuja já havia sido prejudicado por institutos de pesquisas quando ocorreu a eleição para prefeito da capital 2 anos atrás. O chamado voto útil o tirou do páreo. Infelizmente, a opção do eleitorado foi tão equivocada que o prefeito eleito, o senhor Alcides Bernal, acabou sendo cassado por pouco mais de um ano de mandato. Em relação a cargos de senador, deputado federal e estadual, meu voto também foi para a coligação de meu partido. Senhor presidente, senador Jorge Viana, o que guardo dos meus sentimentos é que a conjugação de forças democráticas poderão conduzir os futuros dirigentes da nação ao compromisso pelas reformas que foram ardorosamente proclamadas nos movimentos autênticos e de rua de julho de 2013. Isso é o que eu almejo, senhores senadores, e nesse sentido será a minha definição e a que pregarei no decorrer deste segundo turno. Eis que o Brasil não poderá tolerar por mais tempo aqueles que, no poder, a título ilusório de pregar a justiça social, a degradam com as manchas da corrupção e a quebra de valores da cidadania. Todas as eleições têm um condão cívico extremamente importante. A que ocorreu a 5 de outubro teve um significado especialíssimo, não ocorrido nas anteriores, pois decorreu de um clamor popular que brotou espontaneamente em junho do ano passado, quando a juventude reivindicou nas ruas mudanças na gestão da coisa pública. Na semana passada, 7 dias antes do pleito, a Folha de São Paulo publicou reportagem interessante relatando que a senhora Dilma deixou de cumprir 43% das promessas da campanha de 2010. A avaliação da reportagem desse importante jornal baseou-se no balanço de 69 propostas extraídas do documento, aspas, os 13 compromissos programáticos de Dilma Rousseff, apresentado poucos dias antes do segundo turno de 2010. Em relação dos aspectos negativos, destaco especialmente a situação econômica do país.
A promessa de manter o crescimento econômico ficou bem longe da meta. Para quem projetava um crescimento médio de 5,9% ao ano, encerrar o primeiro mandato com provisão de 1,6% não é nada alvissareiro. Além disso, os investimentos públicos ficaram estagnados e os privados caíram. A taxa de poupança caiu 18,5% da renda nacional 4 anos atrás, para 14,1% no segundo trimestre deste ano. A meta da inflação em 4,5% foi superada e só não rompeu o teto de 6,5% por causa do controle artificial das tarifas públicas. Ou seja, nota vermelha para quem prometia manter o crescimento econômico, ampliar investimentos, ampliar a poupança e manter o controle da inflação. Em relação à reforma política, tão necessária, conforme salientou há poucos instantes dessa tribuna o senador Maldalena, para melhorar a representação das instituições eleitorais, nada de concreto conseguiu ser feito. Para dar uma resposta aos protestos de junho do ano passado, entre aspas, mentes brilhantes do governo petista decidiram elaborar um decreto e enfiar goela abaixo do Congresso Nacional, criando os chamados Conselhos Populares, cujo cheiro é de peleguismo e controle estatal, muito distante do tão propalado incentivo à participação popular. Em relação à educação, as matrículas na educação básica tiveram uma pequena queda. O ensino médio estagnou e houve um corte de verbas nas pesquisas de pós-graduação. Sobre a segurança pública, não houve articulação e integração entre as polícias, a não ser no período da Copa do Mundo. A Polícia Federal perdeu pessoal e reduziu as operações. Hoje espera preencher 1.500 vagas, bem diferente do discurso presidencial de que tem investido muito na instituição. O sistema penitenciário continua caótico e a ampliação das UPPs em parceria com os estados não saiu do papel. Em outros setores, o jornal Folha de São Paulo destacou avanços, mas em pontos substanciais para a vida nacional, vemos a estagnação ou o retrocesso. Diante desses dados, senhores senadores, será que agora dá para confiar no, entre aspas, seguir mudando? No que está sendo prometido para os próximos 4 anos? É uma indagação que nos fica, senador Fleury, e que o governo talvez não tenha condições de responder ou esclarecer. Aliás, faço aqui uma indagação face à atroz realidade. A campanha da senhora Dilma se concentrou tanto em criticar ferozmente e de maneira até covarde a adversária, a senhora Marina Silva, que deixou um pouco de lado as suas propostas do segundo mandato, que promete seguir, entre aspas, mudando. A estratégia de marqueteiro, pergunto, será que o PT vai manter a estratégia da metralhadora giratória em detrimento do rico debate de ideias com o presidencial de Laércio? Senhor presidente, senador Jorge Viana, temos mais 3 semanas para apostar e lutar por uma mudança de rumos no Brasil. A hora de batalhar pela alternância do poder é agora. Estamos diante da possibilidade de varrer do poder esse grupo que há 12 anos tem tomado decisões equivocadas em diversos setores, especialmente na economia e na cegueira e surdez para os casos sórdidos de corrupção. O povo não aguenta mais isso, tanto que, a despeito do uso indiscriminado da máquina pública, verificamos que, somados os votos do primeiro turno, dos segundo e terceiro colocados, mais os brancos e nulos, temos um montante substancial, dizendo silenciosamente não à senhora presidente Dilma Rousseff. Portanto, senhor presidente, senhores senadores e ilustres personalidades que nos honram com a sua presença, quero destacar uma vez a presença do eminente prefeito da minha cidade adotiva, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tenho que declarar, senhor presidente, e conclamar o cidadão brasileiro, aquele que nunca deixou de amar esta terra, que para juntos dizermos um sonoro chega ao PT. Muito obrigado, senhor presidente, pela deferência e pelo espírito democrático que ouviu o meu pronunciamento.